nosso de hábito. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui hoje, que não é o nosso domingo habitual. Os nossos domingos são sempre os primeiros de cada mês. Mas Deus é tão bom que nos visita de todas as formas. E o grupo Homens de Fé foram visitados por Deus através do nosso irmão Sidney. E assim quis partilhar conosco a sua experiência de fé, do encontro pessoal com Jesus Cristo por meio de Maria. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Então, o Sidney nos visita e partilhou conosco a sua experiência de fé. E tudo o que ele disse aqui serve para todos nós que estamos aqui. Algo me chamou a atenção no seu testemunho de vida, desde o momento em que ele abraça Jesus por Maria. Essa experiência dele, de facto, podemos tentar comparar a experiência de São Paulo. Só que São Paulo era um perseguidor declarado. Não professava a fé cristã católica. Mas Sidney, ele era cristão, conhecedor de Jesus, mas só conhecia Jesus sem mãe. Está vendo? Só conhecia Jesus sem mãe. Então era um filho órfão. Depois, a própria mãe fez-lhe conhecer que não é possível falar tão bem do filho sem a mãe. Então, faz esta caminhada contigo e continua a fazer esta caminhada e te converteste à fé cristã católica. E veja que esse processo de conversão começa quase exatamente aquilo que nós celebramos hoje, a primeira semana da Quaresma. Começou uma missão, Jesus foi batizado, tinha de começar uma missão, mas não poderia começar uma missão sem uma ligação profunda e direta com o dono da missão. Nós acreditamos que Jesus Cristo, que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Só que aqui no processo do deserto de Jesus, essa caminhada para o deserto, é o Jesus, não o Cristo. Tem a divindade, mas era homem e precisava de purificar o divino que estava nele. E para purificar esse divino que estava nele, era necessário fazer o quê? Um retiro. Esse retiro parte do jejum e da oração. E parece que tudo estava a correr bem no deserto. Começa tudo no deserto. Mas no fim de tudo, quando tudo parece já estar resolvido, vem a parte mais forte das 10 tentações: prazer, poder, o dinheiro e querer ser Deus, divindade, querer ser Deus, essas 10 coisas. Mas, como já estava preparado e a missão não era dele, o próprio Deus
colocou em Jesus. Nós não estamos a falar de Jesus Cristo, estamos a falar de Jesus homem, Jesus da história. A cristologia divide Jesus da fé e Jesus da história, Jesus homem. O Jesus da história é aquele que nasceu de Maria, teve uma mãe, teve um pai, no meio de uma família. O Jesus da fé é aquele que ressuscitou na Páscoa, celebrado até hoje na igreja, testemunhado por nós, né? É este Jesus da fé. E o que está no deserto é o Jesus da fé, é o Jesus da história que prepara o Jesus da fé. Explico-me. Verdadeiro homem tem todas as necessidades do ser humano, mas o deserto faz-lhe compreender que não é possível exercer a missão do Senhor só como homem. Precisas daquele que te deu a missão, o Pai, o Espírito da verdade, o Espírito que dá força, o Espírito que transforma, o Espírito que tudo ajuda a superar. E aqui começa o confronto. Alimentar o lado espiritual ou alimentar o lado carnal. O espírito e a carne não podem ser separados. São dois irmãos, mas cada um dá sustento ao outro. Por isso, aquela frase de Sidney, quando diz: não perca totalmente a tua razão, né? Se eu percebi bem, a tua razão, a razão te ajuda a refletir, a compreender. Estás aqui na igreja, você tem que refletir aquilo que o padre está a dizer, aquela toda a pregação que o Sidney fez aqui, tão bonita, rica. Começa a refletir aquelas palavras. Onde é que eu me encaixo nisso? O que é que eu aproveito para a minha vida? Isto é a razão. A fé te ajuda a cimentar aquilo que você ouviu e pensou. Então, a fé e a razão são duas realidades importantes para a realização do ser humano. Quando o ser humano vive só de fé, se perde, porque acredita em tudo e mais alguma coisa. Quando o ser humano se detém só na razão, também se perde. Duvida de tudo e de si mesmo, e depois vive sem era nem beira. Então é importante essas duas realidades. E nós vemos aqui Jesus, o lado humano. Mas esse lado humano de Jesus é sustentado pelo lado espiritual. Não é só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Porque esta palavra edifica, esta palavra transforma. Esta palavra dá-me força para que eu, por minhas próprias mãos, consiga procurar o pão de cada dia sem pensar em promessas falsas. Deus nos ama. Deus nos ama. A tentação ao poder nos acompanha a todos nós. Quem é de nós que não gostaria de mostrar aos outros que tem poder sobre isto e sobre aquilo? Mas para Jesus isso não era importante, porque ele sabia quem ele era e o que ele tinha sobre si. Era mais importante do que provar aos homens e a Satanás que ele era verdadeiramente filho de Deus. Há coisas que não é preciso dizer que você é, porque por si mesmo. E às vezes somos tentados a esquecer aquilo que somos para mostrar aos outros aquilo que nós não somos. E acabamos errando, porque esquecemos a nossa essência. A tentação ao querer ser Deus, a querer ser adorado, todos nós também temos. Aliás, nas igrejas tem muitos irmãos e irmãs que querem ser, que substituem Cristo. Está vendo?
eu é que faço os milagres, eu é que curo, eu é que movimento os oceanos e os rios. Nas igrejas hoje é frequente. E eu tenho estado a acompanhar muitas vezes esses podcasts de muitos angolanos e onde se convidam alguns dos nossos irmãos que dizem: eu faço milagre, eu curo, eu consigo lhe tirar dali onde está para aqui. E depois, o que é que acontece? Esta pessoa, diante dos outros, o veem como Deus. E se esquecem de buscar o verdadeiro Deus, o dono do ouro e da prata. Ficam a adorar Ele. E Jesus diz: não. Um Deus não precisa provar à criatura que Ele é Deus. Um Deus verdadeiro não precisa provar à criatura que Ele é Deus. Deus é Deus. E ponto final. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esta caminhada quaresmal, nós precisamos nos colocar diante de Deus, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas e desejos, mas pedindo sempre a graça de Deus para nos ajudar a superar. Só com a graça de Deus nós podemos superar os muitos problemas que enfrentamos. Não são os homens, não são as mulheres que se apresentam diante dos homens, diante dos seus irmãos, como os donos da vida, como os donos do alimento. É só Deus. E agora, por que nós fracassamos na nossa missão? Nós já nos perguntamos por que fracassamos na nossa missão. Sabe que essas 3 tentações de Jesus, se ele acreditasse nessas 3 tentações de Satanás, Jesus poderia fracassar na sua missão. Sabe por que ele não fracassou? Não fracassou porque ele confiou em Deus. E sempre teve presente a sua missão: salvar os homens de todo o mal. Nós também muitas vezes, meus irmãos, fracassamos na nossa missão porque nós esquecemos a essência da nossa missão e também esquecemos que nós não somos nada sem Deus. Bastou começarmos a ver um pouco de dinheiro para mudarmos de comportamento. Bastou nós subirmos de cargo para mudarmos de comportamento. E muitos de nós, não é que nós não temos dons, não é que nós não temos missão de sermos homens que possam ter alguma coisa para viver e ser felizes. Mas estamos a fracassar e estamos a perder a nossa essência, os nossos talentos, porque na primeira tentação nós caímos. Há coisas que não se provam. Deus nos ama. Você não precisa provar a ninguém quem você é. O trabalho demonstra quem você é. O trabalho é missão? É missão. Tu eras um homem que quando começaste a trabalhar, tudo andava bem, tudo dava certo. Eras um homem acreditado. Mas por que agora a coisa não anda como no princípio? E se perguntas, onde é que foi aquela toda força, todo domínio que eu tinha? Porque você se deixou cair onde? Na tentação do prazer. Deus nos ama. Na tentação do prazer. Como homem, vou falar assim. Mal começaste a trabalhar,
começaste a receber o salário, mal aumentar alguma coisa, também o número de mulheres. Tentação do prazer. Já perde uma parte da essência. Porque gastas mais. Gastas mais fora do que dentro. Segundo, estava, né? O salário subiu um pouco. Trabalho com muita bajulação, mas está. Depois, subiste um cargozinho. Depois de subir um cargozinho, você já pensa que é o dono da instituição. Já não respeita mais ninguém, não respeita os mais velhos, não respeita os jovens e não respeita as regras. Você se tornou já o autossuficiente. Eu aqui na empresa sou poderoso. Não se esqueçam que o que matou o elefante é uma formiga. Não foi leão. Quem matou o elefante é uma. E como é que a formiga matou o elefante? Entrou na orelha. Percebe? Questão do poder. Quando você tem poder, em vez de se tornar mais arrogante, mais prepotente, deveria ser mais simples e mais amigo. Não para viver, conviver, comer e beber, mas que haja respeito e humanidade. O outro grande problema nosso é este. E por isso, quando você pensa que aqui embaixo está tudo bem, e lá em cima, afinal já estão a roer. Depois, como que se não bastasse, vem o outro lado. Se rezavas, já não reza mais. Abandona Deus. O teu Deus fica agora a ser o quê? O número de mulher na tua vida, o número de poder, porque és poderoso, né? E já não reza mais. Quando chega em casa, só dorme. Não se esqueças que enquanto você está lá, alguém quer chegar. Enquanto você pensa que está tudo bem, alguém está a trabalhar. E dali onde a gente cai, porque abandonou Deus. Daí a importância que o homem de fé deve ser um homem de oração, um homem humilde, um homem respeitoso. Isso é importante. Muitos de nós e muitos de vocês foram salvos e estão de pé por causa de um bem que você fez e que já esqueceste. Por isso, o bem nos defende. O mal nos mata. O mal nos mata. Então, meus irmãos e minhas irmãs, temos ouvido muita coisa nesses nossos encontros. Gostaria tanto que cada um de nós fizesse esforço. Porque o que nós estamos a fazer aqui não é um passatempo, não é um teatro. O que nós devemos fazer aqui não é questão de queremos ganhar dinheiro, queremos construir igreja, então precisamos ter mais encontro de oração. Não, o que nós vamos fazer aqui é um momento mesmo de cimentar as boas relações entre as nossas famílias. Porque às vezes chega uma dada altura, irmãos, que nós não temos conselheiro. As pessoas já sabem, ele já é mais velho, ela já é mais velha. Vou lhe falar mais isso para quê? E o único lugar onde muitas vezes se fala abertamente de algumas coisas é nesses encontros. Um teu subordinado, se você estiver a falhar, nunca vai dizer que você vai falhar. Deus nos ama. Um subordinado vai dizer ao chefe:
Chefe, mas ontem também já andaste com aquela, hoje mais com essa, e depois vais fazer aquilo lá de combustível. O subordinado vai dizer isso ao seu chefe. Mas é aqui na igreja onde muitas vezes se fala isso. Não é? É aqui onde muitas vezes somos tocados. Porque às vezes nós fazemos as coisas, parece que nós não estamos só caminhamos. Mas é preciso que alguém nos desperte. Que a vida com Deus é o melhor caminho para se sentir realizado. A vida sem Deus é só sofrimento. E uma vez, numa conversa que tivemos, assim entre nós colegas, ficamos assim a falar da situação do país, como é que está, sofrimento, dor, tristeza, fome, miséria, tudo isso. Então, um colega perguntou-me, Padre César, como é que você analisa isto? E eu disse, o problema do nosso país não é um problema de liderança, é um problema espiritual. Deus nos ama. É um problema espiritual. Sabe por que é um problema espiritual? Vou partir de mim mesmo. Quando fui nomeado pároco da igreja de São José Esposo, muita gente me falou, padre, ali é perigoso, ali vão te fazer. E alguns membros da minha família, ouvindo isso, que ali havia muita, aquela terra dos feiticeiros, planta banana às 10h15, às 10h30 a banana já está pronta e estava comendo, estava aquelas histórias todas, né? E era assim. E algumas pessoas que ouviram disseram, olha, Padre César, você tem que ir se lavar, tem que ir se tomar banho e tudo mais. E eu confesso-vos, um dos meus tios me tinha trago um fio para pôr na cintura, como símbolo de proteção. Quem te mexer não vai te... Porque ali onde você vai, esse meu tio, irmão do meu pai, saiu de Ligagem, veio até Cachito, para me dar aquele, disse, isso é proteção. Está a ver o fulano que está aí, está a ver como é que ele está? Ali ninguém lhe mexe. Eu tenho um irmão de pai que está assim nessas lides aí. Ninguém lhe mexe porque não lhe protege. Eu fiquei a pensar, eu que já abracei Jesus Cristo, assim mesmo mais com esses filhos aqui. Está vendo? Assim, quantos Deus eu sirvo? Eu disse, não, eu sou batizado, sou crismado, sou padre, e se tiver que morrer por causa do Evangelho, é melhor que eu morra. Ele disse, vou fui de guaco, mambo. Se você morrer, são teus problemas. Porque nós, os mais velhos, já te avisamos. Na verdade, aqueles meus tios esperavam que de lá ouvissem que caiu e... Na verdade, nunca saí de lá com perna inflamada assim, porque me meteram tala, tive as minhas lutas, mas... Então isto me levou a concluir também que muitos dos nossos problemas que o país enfrenta está ali. Porque você faz ao cargo, olhando para teus colegas como adversários, como feiticeiros. Então você tem que dominar todos. Seu problema espiritual ou não espiritual? Deus nos ama. Você já vai no cargo com a tendência para eu ali vou lá, tenho que, para não me tirarem, todos os anos eu tenho que me lavar. Estás a trabalhar mal, mas ninguém.
Isso é problema espiritual ou não espiritual? A miséria aumenta ou não aumenta? Tá vendo? Às vezes, irmãos, se calhar se nós abraçarmos Jesus Cristo, acreditarmos que Ele é o Senhor da nossa história, rezarmos mais nas nossas instituições, como o irmão falava, se calhar muita coisa também vai mudar. Quantos de nós rezamos ao sair de casa para o serviço? E quantos de nós rezamos nos nossos gabinetes? Tem alguém, um amigo que é diretor de uma das instituições nossas. Este, por sua vez, tinha uma imagem de Nossa Senhora e um crucifixo. Este é um seminarista. Aquela vida toda de seminário, tudo mais. Então, quando acendeu, no gabinete dele colocou essas. O chefe máximo, quando chegou lá, de todas as coisas que ele proibiu e que mandou retirar logo, e se não retirasse, ele seria despromovido. É a cruz e a imagem nossa, porque aquilo estava lá na secretária dele. Aquilo lhe incomodou tanto. Para dizer o quê? Que muitos dos que trabalham conosco não servem o Senhor Espírito e verdade. E se o nosso chefe não serve o Senhor Espírito e verdade, ali não há crescimento. Nem financeiro, nem humano. Podemos até receber muito dinheiro. Podemos ser bem pagos. Mas aquele dinheiro não conseguimos fazer com ele. Porque o dinheiro que vem de Deus tem que produzir. Ou não é isso? Tu ganhas 1 milhão de kwanza, 2 milhões de kwanza, mas o dinheiro só passa nas tuas mãos. E dizes, eu ganho bem, mas do meu salário não consigo fazer. E você tem que se questionar. Qual é a fonte desse dinheiro? Vem da graça? Porque a própria palavra diz, do teu suor comer. Esse é do teu suor que se comerá do teu suor. Significa que quando você recebe o teu salário, as tuas despesas, pelo menos você consegue suprir. E até restar alguma coisa. Quanto de nós, tanto dinheiro e tanta dívida? E é engraçado que quando mais dinheiro recebemos, mais dívida temos. Onde é que nós estamos a falhar? Estamos a falhar na dimensão espiritual, na relação com Deus. Então daqui a importância de cada um de nós, ali onde você é católico verdadeiro, trabalha, reza, trabalha. Abençoa o teu trabalho. E abençoa as pessoas que trabalham contigo. E abençoa também os meios que você usa. Deus nos ama. Chegamos lá, né? Chegamos. O nosso Deus, não o Deus da miséria. Não. Nosso Deus, não o Deus da pobreza. Sim. Pobreza para os cristãos não é não ter nada. É ter, mas viver desapegado. Percebe, né? Pobreza para os cristãos não é ser mendigo, ir na rua pedir esmolas. Para você dar de comer aos teus filhos, tem que ser o irmão que está lá longe, que tem que te mandar um dinheiro. Enquanto você trabalha tanto, nada. Não. Pobreza para os cristãos não é isso. Pobreza para os cristãos é ter, viver como que se não tivesse. Vida organizada, vida coordenada, os problemas de base solucionados. Mas nós muitas vezes estamos na miséria. Por que estamos na miséria? Esta é a pergunta.
Estamos no tempo da quaresma. Tu ganhas bem, mas não fazes nada com o que tens. Se pergunta por quê? Onde é que eu estou a falhar? Onde é que eu aplico o meu dinheiro? Porque são dois grandes problemas. A aplicação do dinheiro e onde vem o... Essas duas fontes são importantes para o crescimento. Se o dinheiro vem de fontes sujas, esse dinheiro não produz. E se vem de fonte limpa e você aplica em fonte suja, esse dinheiro não para nas... Então, irmãos, de onde vem o teu dinheiro? E como você gasta este dinheiro? Esse é o nosso exercício para esta quaresma. Vamos fazer esse deserto. Vamos caminhar nessas balizas. De onde vem e onde eu gasto. E ali vais compreender o porquê de um monte de dívidas. Para terminar, um conselho. Temos muitos homens que entraram nesse jogo de juros. Não juros do banco, juros das senhoras. É juros ou juros? Eu sei. E hoje vivem trabalhando para essas mesmo que vivem aí próximo da nossa casa, que você vai lhe dever 10 mil kwanzas e diz que no final do mês vou te dar 20 mil, estás a entrar na desgraça. Porque alguns têm isto aqui como negócio. E se alguém tem isso como negócio, como sua empresa, não penses que ele vai trabalhar e te olhando só assim. Ele ou ela vai precisar de mais clientes. Vai consagrar esse dinheiro. E você vai ser o trabalhador de muitos de nós que estamos aqui, maridos, estamos a ser funcionários destas e deste Senhor, nem com colegas. Não faça dívidas para pagar. É melhor não ter do que você entrar num abismo profundo. Deus nos ama. Eu ouço muitas histórias e dentre essas há um senhor que faleceu há dias e este senhor deixou uma dívida muito grande de uma senhora que faz juros. Então, no ato do óbito, na reunião, ela levantou e disse: olha, o vosso irmão que morreu me deve 500 mil kwanzas, mas esse dinheiro ele tem que pagar em... Quem é que vai pagar este dinheiro? Então um levantou e disse: não, essa dívida é tua com ele, nós não temos nada a ver. Então, aí ele disse: não, normalmente quando o defunto morre, quem paga a dívida é a família. Se fosse até 10 mil, quase a família pagaria, né? Agora, imagina 500 mil com juros, né? 1 milhão de... Você para comprar o caixão gera luta, é contribuição, né? Agora imagine a família ter que contribuir para pagar aquele dinheiro. E esta senhora, acho que andou aí a cobrar o dinheiro, não conseguia. Veio ter comigo: padre, por favor, me dá só um trabalho de oração para ver se aquela família do falecido fulano paga o meu. Eu disse: não existe oração para isso. Não existe oração para... Mas padre, não tem um trabalho para fazer isso? Não, trabalho
Se ele já morreu, é o defunto que vai pagar. Estão a ver, né? Às vezes morremos deixando peso para os que? Eu disse, não tem nenhum trabalho. Não existe. Nunca vi. Ou seja, você já viu? No Brasil existe. Eu nunca vi. Nunca vi. Mas conto-vos essa história porque, meus irmãos, prestem atenção a isto. Uma das fontes da nossa pobreza, da nossa miséria, somos nós próprios que estamos a... Nós é que estamos a criar. Então vamos pedir a Deus, nosso Senhor, para que nos ajude neste tempo de Quaresma a superar os nossos problemas, a superar o mal que está à nossa volta. Assim seja. Amém.